Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a Lívia, ortodontista aqui do suporte clínico da Adtech Angel. Estou com vocês aqui acompanhando a apresentação da doutora Ana Cláudia, com um tema muito relevante para a gente na odontologia, muito atual e, e importante para o futuro da nossa odontologia, que é sobre o tema odontologia digital na prática, do escaneamento ao resultado final. Doutora, fica à vontade, é um prazer recebê-la aqui, agradeço a sua disponibilidade e a sua prestatividade de estar aqui com a gente nessa noite. Eu que Obrigada, doutora. agradeço. Muito obrigada. Imagina, Compartilhar. fica à vontade. Obrigada. Deu certo? Compartilhando. Tudo certo, doutora. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar todos, né? Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho, né, da odontologia na prática. E eu quero cumprimentar a todos os colegas dentistas que estão acompanhando de diferentes regiões do Brasil e também toda a Latam. É muito especial ver que a odontologia ela está conectando profissionais de tantos lugares, né, através da tecnologia. E eu espero que vocês aproveitem bastante esse momento com a gente. Se houver dúvidas, pode mandar aqui embaixo, que a gente vai tentar responder a todos. E sejam todos bem-vindos. Será uma aula muito leve, né, com bastante imagens, mostrando o nosso dia a dia clínico, na prática mesmo, vivenciando o fluxo digital, né, desde o início até a etapa final. Então, iniciando aqui, vou me apresentar para vocês. O meu nome é Ana Cláudia, sou cirurgiã dentista, formada pela Universidade de Uberaba, Uniub. Sou especialista em saúde pública e coletiva, especialista em gestão de clínicas odontológicas, pós-graduanda em odontologia digital pela Universidade de Unileia, em Brasília. Atualmente sou mestranda em clínica odontológica integrada e atuo com escaneamento, planejamento, impressão 3D, também na Universidade de Uberaba, Uniub. Sou idealizadora e professora do curso Odontologia Digital Aplicada. Iniciando então aqui a nossa aula, eu gosto muito de mostrar essa frase, porque ela mostra o que realmente a gente vive hoje, né? E ela fala o seguinte, que a gente adaptar-se à odontologia digital não é uma opção, é uma necessidade para quem quer manter-se competitivo e oferecer o que há de melhor ao paciente. Quando a gente fala de manter-se competitivo, eu não estou dizendo que eu que faço odontologia digital seja melhor que outra pessoa que não faça. Mas a gente quer dizer com isso que hoje os pacientes estão chegando no nosso consultório de uma forma diferente, né? Por quê? Ele pesquisa tudo antes do atendimento. E muitos pacientes, eles sentam na nossa cadeira e ele já pergunta: doutora, eu gostaria que meu dente fosse na cor BL1. E aí você fala, gente, BL1, como que ele sabe disso, né? Porque ele já viu em algum lugar. E outra pergunta que eles estão fazendo agora: doutora, o meu dente, quem vai fazer o meu dente? É o protético ou é a máquina? Porque eu vi que com a máquina fica pronto muito rápido, né? Então não há necessidade de aguardar um mês esperando, né, a minha prótese. Então eles estão chegando dessa forma para nós. E como que a gente vai se comportar, né, perante esses pacientes? Então, se você não souber o fluxo digital, você tá fora, né? Hoje a odontologia é mais que comprovada que se você fica 6 meses sem atualizar, né, você já está fora do mercado.
Então, para que isso não aconteça, a gente tem que manter ali o mesmo nível, né? Aquele padrão e acompanhar o fluxo. Outra coisa também muito importante é em relação ao laboratório de prótese. O laboratório de prótese hoje, ele vem com investimento muito alto. Então, ele já está investindo em fresadoras, impressoras 3D, tentando acompanhar o cirurgião dentista. E o cirurgião dentista, o que ele está investindo? No scanner, né? Então você tem que andar junto com o seu laboratório de prótese. Às vezes você faz um investimento em um scanner e o laboratório de prótese não consegue acompanhar. Ah, mas eu não tenho uma impressora 3D para conseguir te atender. E ali você já deixa de trabalhar com aquele laboratório. Então, os dois lados ali, ele acaba perdendo, né? E a questão do paciente, que é muito importante. E essa pergunta que eu deixo aqui para vocês, por que migrar para o fluxo digital, né? Quais que são as vantagens que eu tenho de sair dessa bolha, né? Eu acho que agora já sofreu um boom maior, né? Essa odontologia digital, porque ainda tinha muita resistência, né? Tanto dos laboratórios de prótese quanto dentistas, né? Mas hoje a gente vê que temos aí a inteligência artificial, então a gente está vendo que o mundo está diferente, né? A tecnologia veio para mudar tudo e com certeza para somar na vida do dentista. Então, o que, que nós temos, né, com o fluxo digital? A gente tem uma maior previsibilidade. Então, se antes um tratamento você tinha aquela dificuldade para você ter uma previsão de como que vai ficar o tratamento, hoje você consegue simular o sorriso do paciente, você consegue mostrar para ele como que vai ficar aquela prótese futuramente, assim que estiver pronta. Era algo que antes a gente não conseguia. A gente só pegava a peça pronta e mostrava para o paciente: olha, foi isso que o laboratório entregou e você gostou da cor, do formato, e aí às vezes o paciente, não gostei. E aí tem que aguardar mais um mês para essa prótese voltar de novo e você for fazer a instalação. Então, essa previsibilidade, ela é muito grande, assim, ela é muito boa para o nosso dia a dia clínico, né? É agilidade clínica e laboratorial. Quem aí, né, já é formado há anos e sabe muito bem o que eu vou falar agora, que é em relação a, a essa agilidade clínica ao tempo. Por quê? Tempo é dinheiro. Hoje, se a gente economiza ali 1 hora de tempo de cadeira, a gente sabe que a gente está ganhando dinheiro, né? Quem aí faz provisório manual ainda, né? Vamos evoluir. Por quê? Com essa evolução, enquanto você fica lá 1 hora e meia fazendo um provisório na mão, por que que você já não leva ele pronto, né? Então você só faz o reembasamento. Então é muito prático, né? Um provisório, tudo bem, mas e se você tiver que fazer 4, 5 na mesma sessão? E aí você vai e para tudo o seu dia na clínica para atender esse paciente no período da manhã e às vezes até no período da tarde. Então, essa agilidade clínica facilita muito o nosso dia a dia. A precisão nas adaptações, né? Então, o número de retrabalhos chega assim a praticamente nem 2%, porque é uma precisão que a gente nunca viu igual, né? A gente sempre fala que a odontologia não é 100%, mas a gente percebe essa precisão nos resultados referentes aos retrabalhos que a gente tem dentro da clínica. É uma experiência moderna para o paciente também. Uma vez que o seu paciente ele faz o escaneamento, nunca mais ele vai querer fazer a moldagem, né? Principalmente aqueles pacientes que têm ânsia, que têm dificuldade, né, para fazer a moldagem. Essa redução do retrabalho, né, como eu disse, vem do quê? Da precisão das adaptações, né, dessas peças. E como que funciona o fluxo clínico laboratorial, né? Que nós chamamos aí de sistema CAD/CAM.
CAD/CAM significa desenho assistido por computador, né? Então, você tem a etapa do escaneamento intraoral, passa pelo desenho e depois vem a manufatura, certo? O escaneamento intraoral, o que, que seria? Ele é um equipamento que ele reproduz e digitaliza os tecidos bucais, né? Seja ele intraoral, no caso aqui citado, ou escaneamento de bancada, que você escaneia o gesso. Como a gente vai focar bem no intraoral, a gente vai falar só do intraoral. Então, o escaneamento, ele vai capturar ali 3D com uma alta precisão da cavidade oral e ele vai substituir a moldagem convencional, né? Então, ele substitui aquela moldagem física por um arquivo digital. Vamos se dizer que meu laboratório fica em Goiânia, né? E aí eu preciso enviar esse material de moldagem lá para o laboratório de Goiânia. Pensem comigo, o quanto que é trabalhoso eu fazer o despacho dessa moldagem e também eu nem durmo à noite direito pensando se aquela moldagem ela vai chegar íntegra no laboratório, né? Sem nenhuma distorção. E é algo que não acontece com escaneamento. Exatamente o que eu fizer ali com o paciente, né? O que eu reproduzir dos tecidos bucais, ele vai para o computador. E ali eu gero um arquivo. Esse arquivo nós chamamos de arquivo em STL. Em STL é um arquivo preto e branco, né? Ele não tem cor. E um arquivo PLY é um arquivo colorido, que é exatamente o que reproduz no escaneamento. Feito isso, né? Então você foi lá, fez o seu escaneamento, você passa para o CAD. O CAD nada mais é que o design, o desenho daquele trabalho, né? Então, vamos se dizer que você fez um escaneamento de coroa total. Então, você escaneou, enviou para o laboratório, e aí o laboratório vai receber esse arquivo e ele vai abrir um software de desenho, né? Hoje, um dos softwares mais utilizados, né, na odontologia é o Exocad. Ele é bem completo, mas existem outros também muito completos no mercado. Eu estou dizendo sobre ele porque é o mais popular, o mais usado. E o que, que você faz no CAD? Então, você faz um planejamento tridimensional da peça protética e, fazendo esse planejamento, você já gera esse arquivo em STL. Quando você já tem esse arquivo, a partir dali, você vai fazer o quê? Você vai para a manufatura. A manufatura, eu vou fazer a materialização física desse planejamento. E existem dois tipos de manufatura, que é o quê? A manufatura aditiva, que eu trabalho com adicionando camadas em resinas. Então, o meu material é um material fluido, mais líquido, e eu trabalho com a fotopolimerização de resinas, né? E é feito através de camadas. Então, eu tenho uma impressora 3D que ela desce, fotopolimeriza e sobe. Isso ela vai fazendo várias vezes. Essa é a minha manufatura aditiva, adição de camadas. E eu tenho também a manufatura subtrativa. Quando eu falo da manufatura subtrativa, eu estou falando de pegar um bloco de algum material, seja zircônia, de silicato de lítio, ou até mesmo cobalto cromo, né, que é usado para fazer as estruturas, né, de implantes de protocolo, barras de protocolo. Eu pego esse bloco, levo para uma fresadora e esse bloco ele vai sendo usinado através de fresas, né? Então eu tenho essa parte da manufatura. E eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês como que funciona então cada uma dessas etapas. A gente inicia aqui com o escaneamento intraoral. Hoje, né, com essa odontologia moderna, os scanners, eles estão evoluindo muito. Então, um scanner que era excelente há 5, 6 anos atrás, hoje ele já está assim meio fora de linha,
Porque esses scanners do passado, né, um passado não muito longe, eles demandavam muito uma curva de aprendizado muito alta, porque você tinha uma técnica para fazer esse escaneamento. Então, você tinha que ir nos posteriores, vir para frente, depois parte vestibular. Os scanners agora, né, da atualidade, eles estão vindo com inteligência artificial, né? O que é incrível e facilita muito para quem nunca teve contato com a odontologia digital, com o scanner, né? Então, o que essa inteligência artificial faz no scanner? Ele faz com que as malhas, nós chamamos de malhas, né? O escaneamento, ele não sofre alteração. Então, independente da forma que você faz o escaneamento, você não sobrepõe malhas, que é como se fosse uma distorção da minha moldagem, né? Uma alteração na minha moldagem. E o scanner, alguns, né, eles fotografam as superfícies dos dentes em até 6.000 fotos por segundo, né? Até 6 milímetros de profundidade. Então, é muito preciso, né? E aqui vocês vão ver para que a gente usa, né, o scanner intraoral. Então, você faz uma avaliação e um planejamento, coroas provisórias, coroas definitivas sobre preparo, sobre implante, a ortodontia, que é assim, foi o impulso, né, o pontapé inicial dos scanners intraorais, guias cirúrgicos, placas mio relaxantes, prótese total. Isso tudo a gente vai ter um conjunto. Isso existem muito mais coisas, né, que a gente consegue fazer com o scanner intraoral. Eu sempre falo que o investimento é alto, né? Mas o escaneamento, ele traz para o consultório, para a sua clínica, um chamativo grande. Por quê? Durante a avaliação e o planejamento do paciente, uma coisa que eu sempre explico para os pacientes é sobre perda dos dentes posteriores, né? E eles falam assim: ah, mas é dente lá atrás, doutora, não faz diferença, não faz falta. E quando você faz o escaneamento e você explica para o paciente que sem aquele dente antagonista, né, em oclusão, ele não tem a posição dele, quando você mostra para ele no scanner, ele vê que aquele dente ele extruiu. Então ele saiu todo e ele desce, ele não desce sozinho, né? Ele desce todo o bloco de osso. Então, isso é muito importante. E aí o paciente olha e fala: Nossa, eu não sabia que a minha mordida estava assim. E ali você fecha o planejamento, né? Ali você mata na hora que você mostra para o paciente. Então, isso é um chamativo muito legal para a nossa clínica, né? As coroas provisórias, como eu disse, que é muito importante a gente fazer também através do escaneamento. As definitivas, prótese sobre implante, aorto, guias cirúrgicos, né, que você consegue alinhar a tomografia com o escaneamento intraoral. Então, você já sabe exatamente aonde tem a parte óssea, aonde que você vai posicionar melhor o implante, alinhando com o meu planejamento virtual. Então, é muito interessante essa parte na odontologia digital. Então, aqui nós temos, né? Eu vou mostrar para vocês em relação ao planejamento inicial, né? Então, olha que bacana. Esse é um equipamento da TreeShape, né? Que ele nos mostra os contatos prematuros que esse paciente tem. Então, é muito interessante. Um paciente que é bruxista, e aí ele fala: doutor, sinto que eu mastigo mais do lado direito do que do lado esquerdo. Não, vamos avaliar como que está o seu caso. Então, isso aqui já faz parte do planejamento inicial. E quando você mostra, olha, você está tocando mais os dentes posteriores, você está sobrecarregando o seu lado direito, né? Os seus dentes do lado direito. É aí que você sente dor. Então, isso é muito interessante a gente mostrar para o paciente.
E olha que bonito, né? A imagem de um escaneamento totalmente limpo, imagem real dos dentes, vida real, né? Vamos dizer assim. Aqui nós temos um escaneamento para coroa total. Então, como que eu faço, né, esse escaneamento para coroa total? Eu sempre falo, eu prezo muito pelo método convencional analógico. Por quê? O método convencional, ele te leva para o digital. Se você sabe fazer uma odontologia bem feita no fluxo analógico, você consegue migrar facilmente para o fluxo digital. Eu digo isso porque eu vejo muitos colegas, né, adquirindo o scanner e eles falam assim: ah, o scanner lê tudo, eu não preciso usar fio afastador. E aí eu falo: meu Deus, né? Não é assim que funciona. Então você tem que seguir os passos, você tem que seguir aquele processo, né? Porque tudo muito com muita fundamentação científica. Então, como que eu faço os meus casos? A gente sempre lembra que para um escaneamento para coroa, ou seja, outro escaneamento, eu sempre deixo o meu refletor de luz desligado, tá? Porque o scanner ele trabalha com feixes de luz. Então, se você choca uma luz com a outra, ela vai anular e vai acabar não dando certo o seu escaneamento. E luvas pretas. Por que luva preta? Porque ela não vai ser confundida com a superfície dos dentes, certo? Então, aqui nós temos um escaneamento para a coroa total e eu utilizei 2 fios afastadores. Então, eu uso, isso vai depender muito, né, do caso, da numeração do fio, dependendo do biótipo gengival desse paciente, certo? Então, eu utilizo 2 fios, geralmente, um mais fino no fundo de sulco, primeiro, e depois um mais calibroso para o segundo fio, certo? E fazendo dessa forma, essa primeira captura é como se eu estivesse moldando com silicone denso, né? Então, eu moldei a primeira vez em uma moldagem de etapa dupla com o meu silicone denso. Feito isso, o que, que eu faria em boca, né? Eu tiraria o meu segundo fio mais calibroso e o que, que eu faço no scanner? Eu vou lá no meu programa, vou recortar toda a região cervical e vou remover o meu fio em boca do meu paciente. Feito isso, eu já vou ter uma linha de término totalmente delimitada. Então, ele fica exatamente assim. Olha que bonito que fica essa parte da delimitação. Então, ele captura perfeitamente a minha linha de término. E o meu segundo fio está lá dentro do sulco, correto? Outro que é muito interessante, né? Eu vejo que é a grande dúvida da maioria dos dentistas, dos colegas dentistas, dos alunos também, em relação ao escaneamento sobre implante. Essa parte, para quem é da odontologia há muitos anos, né, às vezes tem uma dificuldade. Por quê? No método convencional, o que, que a gente faz? A gente manda, geralmente, para o protético, para o laboratório de prótese, todos os componentes que a gente vai utilizar no caso, certo? No fluxo digital, isso muda um pouco. Por quê? Eu também tenho um transfer, né, que nós chamamos de dispositivo digital, Scambari, né, Scambori. Então, depende muito de cada pessoa. Então, o que, que ele faz? Ele faz a transferência desse implante, certo? E quando ele faz essa transferência, quem vai nos mostrar qual componente utilizar será o programa de desenho. E eu vou mostrar mais para frente para vocês isso como que funciona na vida prática no desenho. Nós temos aqui um escaneamento simples, né, para a placa meio relaxante. Então, eu já faço o escaneamento, eu confecciono um gig ou eu posso confeccionar um gig também digital, né? Sempre em relação cêntrica. Registro a minha mordida e
faço o design da minha placa mio-relaxante. A parte do desenho, né, do CAD. Então, agora a gente vai fazer o desenho. Então, eu fiz o meu escaneamento, enviei para o laboratório, agora eu passo para a parte do desenho. E a parte do desenho, ela é uma etapa assim fundamental para que a minha peça esteja totalmente adaptada, para o meu planejamento estar totalmente alinhado. Porque é aqui que a gente vai definir, né, delimitar a nossa linha de término e assim por diante. Então, o programa ExoCAD, né, ele vai ser uma etapa digital responsável pelo planejamento e desenho da restauração. O ajuste preciso de anatomia, a personalização estética. Então, eu consigo personalizar cada caso, a previsibilidade dos resultados. Imagina você no seu conforto, né, do seu consultório, e você recebendo o projeto ali de um desenho do sorriso para fazer a estética do paciente. E ali você já vê se você gostou da anatomia, se o paciente gostou, e mediante aprovação você vai materializar aquele desenho. Então, nós temos aqui o design, né? O desenho de coroas totais. Essa parte em vermelho, né? A gente deixa uma espessura mínima para que seja a espessura da peça. Para quê? Para que evite fratura, né? Então, até isso o programa nos mostra. Olha, tem que deixar tantos milímetros para que a peça não frature. E aqui a gente tem o design pronto dessas coroas, né? Então, bem delimitados e confeccionando do outro lado as coroas. Então, a gente tem aqui os ajustes das interproximais, relação da oclusão. Então, a peça ela vem totalmente em oclusão, evitando aí desgaste da peça na hora da cimentação, né? Depois que cimenta a peça no paciente. Isso tudo é fantástico, né? Porque você ganha tempo. Imagina, você pega, eu já peguei várias vezes, né, peças que está alta, né? Por mais que você vai lá, faça o registro em articulador, por mais que você registre em cera, às vezes ainda fica alto, né? Então, com o design, você consegue ajustar isso e ser exatamente compatível com a oclusão do paciente, sem ter que ficar ajustando muito a peça. Aqui nós temos o caso sobre implante, né? Então, olha que fantástico, né? Esse caso aqui, ele foi alinhado com a tomografia. Então, você sabe exatamente onde você vai fazer sua cirurgia e você já tem uma previsibilidade das coroas, né? De como que vai ficar esse resultado final. Isso aqui, quando você mostra para o paciente, ele fica totalmente feliz, né? E imagina comigo você confeccionando esses provisórios, por exemplo, sendo que você já pode estar com eles prontos, né? Pré-fabricados, porque às vezes você tem que reembasar, fazer algum ajuste, né? Então, você ganha uma agilidade, uma precisão muito alta no dia a dia clínico. Esse caso aqui, eu gosto muito dele, porque a gente vê realmente a previsibilidade do desenho, né, do design. Essa linha em amarelo, ela mostra exatamente aonde o furo do parafuso ele vai sair. Então, pensem comigo um caso de estética, que o paciente tem um sorriso ali muito bonito, né, os outros dentes naturais, e você pega esse caso e o implante saindo ali pela vestibular. O quanto isso comprometeria a estética do meu paciente, né? Então, essa previsibilidade que eu digo, porque se fosse no fluxo analógico, só o protético, depois da etapa ali quase final, que iria descobrir que o parafuso sairia totalmente pelo vestibular. E aqui o que eu faço? Eu utilizo componentes dentro do programa que me possibilitam palatinizar o máximo possível desse parafuso.
Então, eu consigo jogar bastante esse furo para a palatina, escondendo assim a minha linha estética. Nós temos aqui também o design de uma placa meio relaxante, né? Então a gente consegue fazer os alívios dentro desse programa. A gente consegue realmente estar com ela totalmente adaptada e ajustada para cada caso. Esse caso aqui, que eu acho muito bonitinho também mostrar para vocês, que é quando a gente fala, né, de personalização para cada paciente, seria isso. É um paciente criança que teve ali fratura, né, no dentinho 22, e essa fratura ali, quando a gente confecciona manualmente, né, uma resina direta manualmente, jamais ficaria igual ao dentinho 12. E o que a gente faz no programa? Nós fazemos uma manobra, né, no Exocad que a gente chama de espelhamento. Então, se o paciente ele tem o dente do outro lado, a gente pega aquele dente e espelha do outro lado. Então, se vocês compararem bem, né, o dente 12 e o 22, eles estão exatamente idênticos, idênticos, né? Na odontologia a gente não fala isso, né, 100%, mas aqui 100%, né, de certeza que está idêntico. Então, eu pego o dentinho e espelho para o outro lado. Isso aqui, gente, realmente é incrível, porque se eu tenho um paciente que gostava muito do dente dele, ele perdeu o dente na infância, o que aconteceu? O que eu vou fazer? Eu espelho. Doutor, meu dente aqui, eu perdi ele na infância e eu gostaria que ele ficasse igual. Vocês acham que o laboratório de prótese ele consegue reproduzir manualmente? Às vezes fica próximo, mas idêntico não. Isso só a inteligência artificial, né? Só com o uso da tecnologia. Então, aqui nós temos, né, um caso de alta complexidade também, que é a parte do bruxismo severo. Hoje nós estamos vivendo, né, uma era de muita ansiedade, todo mundo muito acelerado, muito estresse, e olha como esse caso, como que chegou nesse ponto, né? São casos que chega, para quem não tem visão clínica e acha que é muito difícil, é um caso muito complexo, realmente, muito complexo. Mas com o uso da odontologia digital, você consegue abrir caminhos, né? Então, você consegue, às vezes, resolver um caso o mais rápido possível, né? Então, claro que aqui envolve aumento de dimensão vertical de oclusão, não é da noite para o dia, esses dentes não são instalados de uma única vez, né? Então, são etapas. Mas só de você já ter uma previsibilidade, quando você mostra isso aqui para o paciente, olha, é um caso demorado, vai ter que ter muita paciência, mas ele pode ficar assim. E aí o paciente fala: Nossa, doutor, eu achei que eu perderia todos os meus dentes. E não, a gente tem uma solução, né? Então isso é muito importante, você devolver estética, função e autoestima para o paciente de uma forma rápida, segura e precisa. Aqui nós temos, né? Então, quando eu falo prezar pelo fluxo analógico, a gente está falando disso, né? Então, que a gente tem um modelo de articulador da BioArt, que a gente, todos nós conhecemos, né? E que é um dos mais usados, universais. E aqui você tem tudo, ó. Você tem o ângulo de Bennett, você tem o ângulo condilar, e você consegue fazer tudo, né? Então, protrusão, etrusão, lateralidade, e você consegue fazer tudo isso no programa. Quando eu falo você, eu não estou falando para você, dentista, sentar e executar o caso, mas você tem que entender como que funciona o fluxo para você cobrar do seu laboratório, né? Se realmente está sendo feito dessa forma. Aqui nós temos, né, agora que está surgindo aí o boom na odontologia digital é relacionado a próteses totais, né? Então a gente já consegue confeccionar moldeiras individuais, bases de prova, a base da prótese, os dentes, e eu vou mostrar aqui para vocês como que é que funciona.
Então, a gente tem aqui o escaneamento, né, da arcada superior e inferior. A gente tem o design da base, né, onde vai os dentes. E aqui nós temos o planejamento completo da minha prótese total. Imagine comigo, você aguardando aí 2 meses, seu laboratório entregar o par de prótese total, sendo que você consegue fazer a impressão desse caso em mais ou menos 2 horas, 1 hora e meia, dependendo da impressora 3D. E eu digo mais, não somente um par, mas e se eu colocasse 3 pares de próteses totais na minha impressora 3D, né? Então, isso falando para o fluxo laboratorial, né? Então, isso realmente é incrível a tecnologia, né? Algo que demoraria meses, ficar pronto em horas, né? Então, isso é previsibilidade, agilidade no tempo, clínico e laboratorial. E agora, passando aqui para manufatura, né? Nós temos, como eu disse lá no início, né, a manufatura aditiva e subtrativa. A manufatura subtrativa, ela funciona da seguinte forma. Então, a gente tem o design, eu tenho blocos, né, de cerâmicas, sendo de silicato de lítio ou zircônia. Eu levo para a máquina e a máquina trabalha com usinagem, né, com as fresas até ela chegar no ponto final da coroa. Então, aqui nós temos uma coroa fresada em silicato de lítio, né? Mais conhecida aí como marca comercial, uma das mais vendidas da Ivoclar, Emex. E nós temos a fase depois de cristalizada, né? Então, depois dela estar nessa parte roxinha, ela passa por um processo que nós chamamos de cristalização. Essa cristalização é feita através de um forno e aí ela pega a cor real do elemento dental. Feito isso aqui, ela passa por alguns processos, né? Ou de maquiagem, ou apenas de finalização da peça e a entrega final para o cirurgião dentista. A manufatura aditiva, eu puxei um pouquinho para a manufatura aditiva, porque eu acredito que as impressoras, elas já dominaram muito mais do que as fresadoras. Por quê? Por causa do custo, né? O custo das impressoras é totalmente mais baixo do que de uma fresadora. E essa parte que a gente vai entrar aqui seria mais para a parte laboratorial, para vocês entenderem. Eu sei que às vezes pode ter técnicos, né, em próteses dentárias que vão ficar bastante interessados nessa parte, e para os cirurgiões dentistas, né, os colegas dentistas, para eles verem como que realmente funciona o fluxo, até mesmo para ele cobrar do seu laboratório. Como eu disse, a impressora ela vai dominar o mundo. Não sei se vocês viram que agora já estão imprimindo até córnea, né? Então a gente vê assim que está evoluindo muito. E antes a impressora ela era meio que desprezada pela fresadora, né? Pela manufatura subtrativa, porque eles falavam, a resina não tem a qualidade que o material, que uma cerâmica pura tem, por exemplo. Mas agora nós já estamos chegando lá. Então, a evolução desses materiais está acontecendo muito rápido, né? E eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Então, aqui nós temos uma resina de modelo e de coroas, né? E como que a impressora funciona? Então, ela funciona através de camadas. Eu pego aquele desenho, levo para o programa da impressora, monto ele em plataforma e coloco num pendrive e envio para a impressora 3D. Essa impressora, ela vai me mostrar quanto tempo que vai ficar pronto esse trabalho e quantas camadas que ela vai confeccionar esse trabalho. Então, a plataforma, ela desce lá dentro do tanque, fotopolimeriza, sobe novamente. E assim ela vai sucessivamente até a finalização do ciclo. Nós temos aqui um modelo, né, de trabalho, então a gente vê a alta definição desse modelo.
que é muito importante, né? Às vezes o gesso a gente vê bolhas, a gente vê falhas, né? E muitas das vezes a gente faz o quê? A gente pega a lâmina de bisturi e corta aquelas bolhas, né? Fazendo o quê? Contribuindo para alguma coisa dar errado em algum momento, né? Então, nós temos as resinas que contêm cargas de cerâmica, né? Atualmente, a gente vê uma evolução muito rápida, né, dessas resinas, porque antes elas chegavam a pouquíssima resistência. Agora não, agora ela já está conseguindo ali alinhar praticamente com uma cerâmica pura. Então, nós temos aqui uma resina na cor A2, né, no meu canto do lado esquerdo, mas isso aqui é só uma reprodução, tá? Só para mostrar para vocês o tom que fica essa resina. Depois que a gente faz esses processos, a gente passa pela maquiagem, que é a finalização das coroas. Mas antes disso, eu quero mostrar aqui para vocês como que funciona. Aqui, nessa parte, eu tenho a resina da Horus, né? Essa resina, eu considero ela uma das melhores marcas em resina, se não for a melhor, tá? Por quê? Essa resina, ela permite, olha a espessura desses conectores, né? Essa outra resina é de uma outra marca, e o que que acontece? Vocês conseguem visualizar, né, esses conectores, o tanto que eles estão calibrosos, né? E quando eles estão assim, por que que eu coloco eles? Porque senão ele cai dentro do tanque da impressora 3D. Já com a resina da Horus, né, a gente consegue esse conector menos calibroso. Então, eu não preciso me preocupar em tirar ele com brocas depois, né? Porque ele quebra até com as mãos, muito fácil, né? Isso demonstra o tanto que a resina ela é ótima para esse tipo de procedimento. E depois que a gente faz, né, a impressão e tudo mais, a gente passa por um processo de maquiagem, né? Então a gente tem os pigmentos, a gente pega uma escala e aí a gente parte para a finalização das peças, né? Falando mais para a parte laboratorial. Então aqui nós temos a resina novamente e uma coroa impressa já com acabamento, aquela mesma coroa que vocês viram branquinha no início, com acabamento final. Então a gente consegue ver a diferença, né, do material. E eu digo mais para vocês: se eu pego uma coroa finalizada desse nível e coloco perto de uma coroa de Emex, que é de silicato de lítio, porcelana pura, né? Você, a olho, não consegue distinguir qual material que é de tão perfeita e impecável que ela fica. Por isso que eu falo que a impressão 3D ela já dominou tudo, né? Ela vai dominar o mundo. Aqui nós temos, né, uma outra novidade, né? A Horus agora eles estão trabalhando, né, com essas resinas e elas têm a possibilidade de fazer lentes de contato dental. Então já existem estudos científicos, né, comprovando sobre a eficácia desse material. Eu queria ressaltar aqui, né, que esses casos, vocês estão vendo aqui Yolanda Almeida. Depois vocês podem até segui-la, né, no Instagram. É uma referência para mim na parte da prótese. Eu acho ela incrível. Os casos dela são lindos, impecáveis. E ela usa as resinas da Horus, né? Por isso que eu estou demonstrando para vocês que a gente gosta de ver o resultado final, né? Como que ficaria esses casos. E a gente vê aqui, né, a metade da arcada sem o acabamento, sem a maquiagem, e a outra metade, se vocês não olharem, às vezes com uma maior percepção, às vezes acharia até que era parte do modelo. Mas a gente vê aí até o canino, né, os dentes 21, 22 e 23, confeccionados e finalizados com as resinas impressas 3D. E nós temos, né, as queridinhas agora do momento, que é a parte
da resina de prótese total. Lembra do design, né, do desenho que eu mostrei para vocês? Então, aqui a gente tem as resinas para próteses totais. E olha que perfeito. Esse é um caso real, também da Yolanda. E nesse caso aqui, ela utilizou essa resina Denture, a pink. Então, ela fez toda rosa, mas por mais que seja rosa, ela ainda estratificou essa peça, né? Ou seja, ela maquiou para ficar ali, adaptar a cor da mucosa do paciente. Então, assim, impecável. E aqui nós temos uma prótese total, que é um conceito diferente, né? Que é a resina novidade aí na Horus, que é a resina Clear, né? Essa resina, ela é totalmente transparente. Então, ela dá aquele ar, né? Principalmente no palato do paciente, aquela transparência, né? Que você até acredita que é mucosa mesmo do paciente. E olha mais um caso da Yolanda, que lindo, né? A estratificação. A Yolanda é conhecida mundialmente, ela ministra cursos até fora do país, com essa técnica dela de estratificação de protocolos e próteses totais impressas. Olha que perfeição esse protocolo, né? Feito também com a resina Denture, só que essa resina é uma outra resina para próteses, só que ela é branquinha, né? Cor A1. Ela é dessa cor para a gente conseguir pigmentar e chegar na tonalidade do paciente. Então tem para todos os gostos, né? A resina rosa, que ela mostra ali a mucosa, mas você consegue maquiar. A resina clear, que é muito utilizada também para prótese total, e essa resina totalmente branquinha para você conseguir estratificar ali os dentes e a mucosa. E nós temos aqui as placas, né, mil relaxantes, como eu disse para vocês, altamente precisas, né, em relação ao design, ao escaneamento, ao design e à confecção final da impressão 3D. Hoje, as placas mil relaxantes, a grande maioria não está fazendo fresado mais. Eles consideram que a placa impressa, há muitos estudos, né, que falam que a placa impressa 3D, ela tem uma maior resistência e uma maior adaptação do que a placa fresada. Eu sei que a gente fala de tudo, né? Como se fosse tudo lindo, né? Ainda mais eu que sou fã da odontologia digital. Estou aí já há quase 8 anos na odontologia digital. E a gente tem que falar também sobre os desafios, né? E essa adaptação. A gente sabe que a gente precisa sim de uma atualização. Então, é sempre bom a gente estar se atualizando. Hoje, na odontologia, se você fica 6 meses sem se atualizar na odontologia, você está fora. Isso não adianta. Eu vi uma coisa hoje que eu achei muito interessante sobre a inteligência artificial, que ela mesma já está delimitando o preparo, ela mesma já está desenhando. Então já não precisa mais de um cadista, né, para fazer os desenhos. E isso assim é incrível, é sensacional. Então a gente precisa sim dessa atualização. A curva de aprendizado é muito grande, né? A gente vê aí dia após dia. Eu já estou nesses anos na odontologia digital, mas de repente eu converso com outras pessoas, eu falo, nossa, eu não sei nada, porque o tanto que já evoluiu, eu fazia assim, agora já está assim. Então a gente tem que estar sempre constante, né, procurando essa curva de aprendizado. E isso tem que partir de nós, né? Em relação ao investimento, o que eu sempre digo, é muito alto, odontologia digital. O custo é alto. Mas e você? Está disposto a pagar o preço? Né? Você está disposto a ganhar tempo de cadeira, a ter um maior conforto para o seu paciente, a ter um chamativo, uma cartela de pacientes alta no seu consultório? Você está disposto a pagar por isso? Né? E quando eu falo investimento, eu mostrei para vocês desde o escaneamento até a etapa final. Eu não estou dizendo para vocês, mas compra uma fresadora, compra uma impressora 3D e monta no seu consultório, no caso de dentistas, né?
Mas eu sempre falo, existem equipamentos do cirurgião dentista e equipamentos do laboratório de prótese. Equipamento do dentista, scanner intraoral, muito válido. Equipamento do laboratório de próteses, impressoras 3D, fresadoras, isso você deixa para o laboratório. O que eu mostrei para vocês foi um fluxo de tudo para vocês compreender como que funciona, né? Porque muitas das vezes você envia o arquivo, mas você não sabe como que está sendo feito. E esse investimento, eu não preciso ir lá e comprar um scanner de 100 mil reais, né? Mas eu tenho, às vezes, uma equipe que presta o serviço de scan service na sua cidade, né? Então, ele prestando esse serviço, você pode incluir no tratamento do paciente, né? O que seria isso, né? O investimento para o paciente. Você fala para o paciente, ó, você quer moldar que ficaria pronto em tantos dias, ou você quer fazer o escaneamento, que tem conforto, precisão e ficará pronto em 3 dias. O paciente faz a escolha dele, você também tem que fazer a sua, né? E o que eu sempre digo, que a tecnologia, ela não substitui o conhecimento clínico, mas ela vai o quê? Ampliar as suas possibilidades. Por que que eu digo isso? Porque a tecnologia, ela não vai surgir para substituir seu conhecimento, né? Porque você precisa saber o método analógico para você ir para o digital. Lembra que eu falei no início? Não adianta você querer comprar. Eu vejo muito dentista que comprou scanner, comprou fresadora, comprou impressora 3D e tá tudo parado. Por quê? Ele não soube, às vezes, parar e falar, gente, eu preciso disso e disso. Mas o que que acontece? Ele vai ampliar essas possibilidades para você, né? Trazendo essa precisão, essa agilidade, esse conforto para o paciente. Então a gente fala que a tecnologia ela veio para somar o que a gente já conhece, né? Então não adianta eu me aventurar em algo que eu nunca fui, que eu nunca entrei, né? Então isso é tudo para somar na nossa vida clínica. E eu deixo aqui para vocês uma frase que eu gosto bastante também, que é: quem entende o digital lidera, mas quem aplica hoje no que a gente está vivendo na odontologia digital transforma. E eu gostaria de perguntar para vocês: vocês estão dispostos a transformar juntos? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigada. Foi uma aula breve, né? E eu gostaria muito de agradecer aos nossos parceiros pelo convite, né? A Angel, a Self, a Adtech, né? A Cesinas Horus, a Universidade de Uberaba, né? Que fornece muitos materiais para a gente estar falando sobre a odontologia digital. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Estou à disposição, meu contato está aqui embaixo. Se surgir alguma dúvida, se não quiser perguntar aqui, pode me chamar que a gente vai tentar esclarecer, né? E agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima, que seja breve. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada pela presença, pela disponibilidade em vir aqui com um tema tão relevante e atual, importante para a odontologia. Eu que agradeço. O pessoal gostou bastante, porque realmente é um tema que desperta curiosidade, né? Como está em Sim. alta e é um futuro, desperta bastante curiosidade. O pessoal gostou bastante. Ah, que Muito bom, fico obrigada feliz. mesmo, doutora. Foi Eu que ótima a agradeço. aula. Agradeço Eu muito queria. vocês. Obrigada. Eu queria fazer um convite para os doutores que estão assistindo aqui, para os nossos próximos eventos, né? Eu vou até compartilhar com vocês. Aqui o convite fica para conhecer a nossa página do Ortho Education, que é a página onde a gente tem casos clínicos, a gente compartilha essas aulas que são gravadas. Então, tem lá todo o cronograma. Se alguém não conseguiu assistir a aula inteira, ou se precisa voltar a assistir, pegar mais um tema.
As Uhum. aulas ficam disponíveis, tá? Assim como os casos clínicos, os doutores que finalizarem casos, inclusive, tanto do sistema Self quanto o Angel, podem submeter o caso na plataforma. Tem todo um protocolo com documentações, mas é muito bem-vindo. E, por gentileza, quando finalizar os casos maravilhosos, podem compartilhar com a gente aqui no site do Art Education, tá? E os nossos próximos eventos, agora, o próximo evento, né, é o China Experience, que é uma experiência única que é feita na China e é uma experiência que une tecnologia, inovação, cultura. Então, abrange bastante coisa, é uma experiência muito fascinante para quem deseja conhecer um pouquinho mais tanto da fábrica, da Angel, né? A matriz, a fábrica, os processos internos, como funciona, né? Visualizar. Então, uma programação bastante interessante, estão todos convidados. É, tem também no Horto Education o link para poder fazer as inscrições, tá? E são todos muito bem-vindos, certo? Obrigada a todos pela presença, obrigada, doutora, e até uma Obrigada, próxima oportunidade. até. Eu que Tchau, agradeço. tchau. Boa noite, tchau, Boa tchau. noite, tchau, tchau.